Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, e o tema do estudo de hoje é A Igreja, reveladora da sabedoria de Deus. E o texto bíblico que baseia o nosso estudo está em Efésios, no capítulo 3, no verso 7. Aqui, a palavra de Deus nos diz o seguinte: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo novamente reivindica ser um ministro, por meio do dom da graça de Deus, como acabamos de ler. Esse dom, assim como o próprio Evangelho, não é concedido por causa do mérito do receptor, mas através da graça de Deus. Paulo enfatiza esse ponto ao se descrever como o menor de todos os santos, conforme está em Efésios capítulo 3, verso 8. Há uma progressão interessante na autocompreensão de Paulo que é perceptível à medida que avançamos pelas suas cartas, na ordem em que foram escritas. No início, ele reivindica seu status como apóstolo divinamente designado, como está em Gálatas capítulo 1, no versículo 1. Mais tarde, porém, ele se apresenta como o menor dos apóstolos e não digno de ser chamado apóstolo, o que está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Já que em Efésios, ele se vê como o menor de todos os santos, conforme Efésios 3, verso 8. E, finalmente, ele se descreve como o principal ou o pior dos pecadores, como está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Essa linha de pensamento de Paulo pode te ajudar a explicar a famosa citação que está no livro Caminho a Cristo, página 64. Preste atenção. Quanto mais próximo você chega de Jesus, mais falho você parecerá aos seus próprios olhos, pois sua visão será mais clara e suas imperfeições serão vistas em contraste amplo e distinto com a sua natureza perfeita. Paulo, em Efésios 3, verso 2, continua escrevendo o seguinte: para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quem são os principados e potestades nos lugares celestiais mencionados aqui? Embora Efésios 3, verso 10, não descreva a natureza desses poderes, parece melhor considerá-los como os malignos descritos com mais detalhes lá no capítulo 6, versos 11 e 12 do mesmo livro de Efésios. Lembrando aqui que Satanás e os anjos que o seguiram são de origem celestial. Eles eram anjos puros, serviam a Deus, mas, infelizmente, abriram mão ao orgulho e à rebelião e abandonaram seu posto, sendo definitivamente expulsos do céu. Continuando, se assim for, a composição da igreja, unindo judeus e gentios como partes da humanidade que antes eram muito divididas, se torna um anúncio ressonante para esses principados e potestades nos lugares celestiais, do plano de Deus para o futuro, que é unir todas as coisas em Cristo, as que estão no céu e as que estão na terra, conforme Efésios capítulo 1, no versículo 10. Eles são informados de que o plano de Deus está em andamento e que a sua condenação está assegurada. A própria natureza de uma igreja unificada sinaliza a derrota final desses poderes demoníacos. Ou seja, quanto mais unidos estivermos como um povo, como igreja, mais confirmada está a derrota e a destruição de Satanás e os demônios. E ao finalizar a lição de hoje, deixo com você aqui meu abraço e meu desejo sincero de coração que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoem muito e que você sinta constantemente o desejo de honrar o Evangelho de Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo fez. E com a permissão dele, nós nos encontraremos amanhã para a continuação do nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.